Convido com a salva de palmas o deputado federal Arnaldo Jardim. Com Lívio Giosa. Arnaldo é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, preside a Frente pelo Brasil Competitivo, e também é da Comissão Especial de Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde e relator das leis de Política Nacional de Resíduos Sólidos, pagamento de serviços ambientais, debêntures de infraestrutura, autor da nova lei do cooperativismo de crédito e fiagros. Lívio Josa, pós-graduado em Business Administration pela New York University, consultor estratégico e sócio-diretor da GLM, professor dos cursos de especializações pós-graduação da USP, FAP e FGV, coordenador geral do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. Arnaldo Jardim com a palavra. Deu aqui. Muito obrigado. Bom dia, gente. Eu estou me sentindo muito privilegiado. Eu saí correndo hoje de Brasília, bem cedinho para dar certo. Não peguei a abertura, presidente. Lamento muito, mas conversei depois com o Tirso, conversei com vários que aqui se manifestaram, com o Jacir, e sei que e o Cesário esteve na abertura, nosso coordenador também, tá certo? E sei que depois transcorreram aqui painéis que eu aprendi extraordinariamente, viu? Parabéns. Eu tenho frequentado, lógico, todos nós vamos a vários seminários que pegam um aspecto, o outro, mas o grau de abrangência hoje foi muito bem pensado. Quem inspirou, ordenou isso, primeiro, qualidade, tem encadeamento, né? Segunda questão, tem representatividade. Agora ficaram os, de vez em quando no Brasil tem umas palavras que entram em moda, né? Os resilientes. Agora todo mundo, resilientes, né? Outro dia que eu aprendi o que é resiliente, eu fui estudar o que era resiliente. Sabe o que é resiliente? Até é curioso. A pessoa falou assim, eu falei, resiliente é que resiste. Não, tá nada. Resiliente é o seguinte, depois que tem um estresse, é submetido a um grande problema, uma situação ou uma conjuntura ou uma pessoa, é a capacidade dela voltar ao normal. Esse é o conceito de resiliência. Tá certo? Mas aqui eu estou usando no sentido de resistência, vocês resistiram. Eu não vou mencionar tantos queridos que estão aqui, mas dois aqui que são mais jovens, talvez até menos conhecidos por isso. Adriano Quercia, muito obrigado, Adriano, está aqui. O Adriano é um querido, o Adriano foi secretário executivo da Secretaria da Agricultura, fez um extraordinário trabalho e é uma liderança muito especial. E estou vendo ali esse secretário, também ex-deputado e diretor do SEBRAE, o Marco Vignoli. Muito obrigado, Vignoli, por estar aqui conosco, estarem participando aqui. Então, uma questão muito legal. A proposta é mudanças climáticas e sustentabilidade. Irreverente como sou, estou ficando mais velho, cada vez mais irreverente. A gente passa a ter direito, né? O Cesar de fazer isso. Eu vou responder esse tema no final do tempo. Onde que marca o tempo aqui? Está marcando? E só para ver, podia me avisar quando faltasse. Aí, para mim, eu não quero estourar o tempo, aí falando sério, respeitando a todos. Mas, como foi tudo tão abrangente, eu vou me aventurar a fazer algumas considerações gerais aqui, Cesário, que são simples. Eu usei a expressão outro dia, tem uma música do Gilberto Gil, Índio, e ele fala no seguinte, tem um verso que eu acho muito bonito. Ele diz o seguinte: surpreenderá a todos por ter estado sempre oculto quando terá sido sempre o óbvio. Tá certo? Então, aí é umas coisas assim. Então, primeiro, o seguinte: o agro. Quando nós começamos a produzir bioenergia, que o agro é alimento. Depois passou a ser alimento, grãos, proteína. Depois, alimento, proteína, fibras. Depois, alimento, proteína, fibras, bioeletricidade. E hoje, biocombustíveis. Quando nós começamos a fazer isso no Brasil, produzir energia a partir do agro, e o agro hoje é um grande produtor de energia, uma resistência internacional, movimentos internacionais pesados. Eu participei de alguns seminários e éramos tratados como pessoas do mal, tá certo? Por quê? Diz o seguinte: o Brasil tem que produzir alimento. Se começar a produzir energia, o Brasil vai comprometer a segurança alimentar do mundo. Qual foi a nossa resposta prática? Não vou me demorar nisso, tá certo? Nós aumentamos a produção de alimentos e produzimos energia e cada vez mais.
Segundo aspecto, aqui, questões ideológicas que nós driblamos até agora. Cesário, agricultor familiar, quem cuida disso são algumas posições ideológicas. E os outros, os grandes agricultores, têm ódio do agricultor familiar, o clima é de disputa. Tentaram fazer isso, a ideologização não sumiu, mas está hoje circunscrita e hoje o Brasil convive a agricultura familiar, pequeno, médio e grande, com suas vocações distintas, características diversas, mas finalidades convergentes. Terceiro aspecto, o agro é retrocesso. Escravagista, desculpe, não. Formalização das relações de trabalho, no agro, o grau de formalidade é maior do que o grau de formalidade do trabalho na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, o trabalhador informal é em maior percentual que no agro. Segundo, o agro é antigo, no sentido de ser antiquado. Não, metade dos aplicativos dos últimos 2 anos voltados ao setor produtivo, mais da metade, o Vinhola é um especialista nisso, foram do setor agropecuário, que estão identificando tendências. Nós vimos aqui um desfile, um painel sobre mudanças tecnológicas de biossumo. Desculpa, foi extraordinário. Terceira questão, o agro é dependente do governo. Por isso que eu fiz questão de fazer aquela hora o à parte, quando o Roberto França falou do Bradesco, financiamento, que foi um outro painel maravilhoso aqui, e eu disse, para esta safra que está mobilizando 1 trilhão e 100 bilhões do dinheiro do orçamento, são 16 bilhões, tá certo? É nada diante disso, porque o agro está criando outros instrumentos. O agro tem uma última questão, e por isso que deixaram o painel para o mais inteligente aqui, que é o Lívio, que vai fazer a conclusão, tá certo? Se o agro é sustentável e como se comporta diante da mudança climática. E eu me aventuro a dizer que o agro está avançando, está cuidando para a questão de mudanças climáticas. Primeiro, porque nós temos uma legislação aqui no Brasil, o Código Florestal, e depois de 12 anos esperando um ajuizamento de inconstitucionalidade que tinha no Supremo a semana passada, 12 anos, o Supremo deliberou. Mudaram os votos, nós mudamos a maioria dos votos, reconheceu que havia um equívoco quando determinaram aquele conceito, não vou me detalhar aqui, doutor Herbert, que é craque do direito, falaria 1000 vezes sobre a questão de identidade ecológica, não é isso, compensação em biomas, afinidades. Então, nós temos o Código Florestal, que é a legislação ambiental para o setor produtivo do rural mais rigorosa do mundo, tá certo? Nós podíamos, na COP30, fazer um grande movimento, propor que o mundo adotasse o Código Florestal. Seria uma contribuição extraordinária para a mudança climática se fizessem o que faz o Brasil. Segundo, nós temos práticas, um grande orgulho. Todo mundo sabe aqui, mas estou vendo alguns jovens aqui, talvez sejam estudantes, então vou me permitir. Muitas vezes os jovens surpreendentes sabem mais que a gente, né? Lá em casa é assim, tá certo? Mas qual o tamanho do Brasil? 8,5 milhões de quilômetros quadrados, ok? Todo mundo aprende isso. Pedrópolis Cabral, 8 milhões. As duas primeiras questões ali, no meu tempo, era primário, agora é fundamental, tá certo? Mas aprende. O que é isso em hectares? Qual o tamanho do Brasil? 850 milhões de hectares. Qual a área plantada do Brasil? Soma toda a cana, soma toda a soja, soma todo o milho, soma sorgo, soma trigo, soma frutas, que somos o terceiro maior produtor do mundo, soma floresta, somos o maior produtor de celulose do mundo, soma toda a laranja, somos o maior pomar do mundo, soma tudo isso, tá certo? Dá 85 milhões de hectares, 10% do território nacional. Tá certo? Então, é disso que nós estamos falando. Desses 10%, 85 milhões, hoje 18 milhões, dá mais de 20%, já adotam normas de integração lavoura, pecuária, floresta, que é a coisa mais fantástica que tem do ponto de vista de produzir com respeito à natureza. Tá certo? Nós temos isso. Nós temos o plantio direto. E aí foi um aprendizado nosso.
mas que o mundo ainda não fez. Quando a gente anda pela Europa, ainda vê aquele campo limpo, esperando depois a semeadura da canola, ou da beterraba, ou do trigo, quiçá o que produzam lá. Aqui no Brasil não tem mais campo limpo. Tem campo limpo de embalagem agrotóxica. É uma campanha que a gente faz. E depois da lata de alumínio, que nós somos campeões mundiais, o segundo item de retorno de resíduos é de embalagem de agroquímicos e agrotóxicos. Não tem ninguém em paralelo do mundo. Impev e outras instituições fazem isso. Antigamente a gente limpava, tá certo? Hoje a gente deixa a palhada, plantio direto, enriquece o solo, dá condições, faz isso. Bioinsumos. Não eram todos que estavam aqui, falou o Gustavo Hermann, tá certo? O mundo está avançando no uso de bioinsumos a uma taxa média de 10%. E eu perguntei, e o Brasil? Ele falou um dado que eu vou até corrigir, se me permite. Ele falou do setor dele, que são de biopesticidas. E ele falou assim: está crescendo a casa de 34. Se a gente for fazer uma média, porque bio é mais do que isso, é bioinseticidas, e muito importante, é bioinoculantes, tá certo? Também, né, Ariel? E são as coisas, então, mais complexas. Nós estamos crescendo a média de 21%. O mundo cresce 7, 8, é o número que ele diz. Eu arredondei para 10, o Brasil cresce a 21, tá certo? E o perfil do nosso agricultor? O perfil do agricultor na Europa, e isso não é por uma questão de idade, não é que eu estou também me autoimolando, eu sou dos velhinhos, tá certo? O perfil do agricultor na Europa é acima de 105 anos, perfil médio. Nos Estados Unidos, acima de 50 anos. No Brasil, 34 anos. É o perfil de idade média da produtora e do produtor rural no Brasil. O que significa isso? Significa capacidade de aprender, capacidade de inovar, estar aberto às questões que temos. Então, eu diria que nós temos aí um momento para saudar. Foi o que aconteceu nessa manhã. Estou me permitindo ser óbvio, repetitivo, mas eu acho que isso aí tem valor para que a gente possa proclamar. Porque o Brasil, em que segmento que o Brasil terá vantagens competitivas, comparativas em relação aos outros países do mundo? É no agro. No agro e equivalente. Pensa bem a nova indústria Brasil, que foi lançado o programa, quando tem no agro e na questão das energias renováveis os eixos dinâmicos para a própria industrialização do país. Eu acho que escolheu bem. O que nós estamos fazendo lá? Combustível do futuro, não vou me permitir me alongar, mas nós vamos ampliar o etanol, vamos ampliar o biodiesel, constituímos agora uma grande iniciativa, está na lei, eu tive a honra de relatá-la, para o biogás e o biometano, vem o combustível sustentável de aviação, vem o diesel verde e uma série de outras vertentes. O governo está fazendo um levantamento, eu vou lançar na próxima quarta-feira, vou pedir para a Associação Comercial acompanhar, presidente, autorize aí, nós vamos lançar um observatório infraenergia que vai exatamente acompanhar os investimentos. Nosso levantamento é que o anúncio do combustível do futuro já hoje permitiu definição de projetos anunciados, próximos 7 anos, 264 bilhões. É um dinheirão, tá certo? Que vai nisso. Nós demos um passo importante, que foi o pagamento por serviços ambientais, dialoga com a questão das mudanças climáticas, tá certo? Nós temos o RenovaBio, tinha uma pendência muito grande entre os produtores e as usinas na distribuição dos serviços. Votamos ontem à noite, eu até mandei o Cesar depois de uma comemoração, já eram 10 horas da noite, tá certo? Porque nós conseguimos concluir a votação para consolidar os CBIOS. E sobre as mudanças climáticas, e aí meus 3 minutos finais aqui, Olívio, o que nós vimos nesse processo? Primeiro, vamos tentar entender melhor, eu estou dizendo, porque tudo isso que eu falo não é o Arnaldo, em nome da FPA. É a frente mais organizada do Congresso Nacional, hoje, deputados e deputadas, senadores e senadoras, e acho que nós temos conseguido ter um peso em algumas questões lá. Eu tenho a honra de estar ao lado do Pedro Lupion, que é o nosso presidente, eu sou o vice-presidente nacional da frente, orgulho, primeira vez que um paulista ocupa esse cargo nessa frente que é mais importante. Nós discutimos a questão dos incêndios e de tudo. Primeiro ficou claro que para a intervenção pontual houve uma bateção de cabeça.
Então, nós estamos apresentando proposta de legislação para ter uma articulação maior. Leia-se Força Nacional, governos estaduais e governos municipais, para que tenha quase que fosse uma coisa de pronta intervenção em eventos como esse, tem uma proposta tramitando. Segundo, nas pesquisas, incentivar as pesquisas, as variedades que sejam mais resistentes às mudanças climáticas. Quando você tem uma cana que se suporta mais isso, outra variedade, você está cientificamente se preparando para que isso possa ser adotado. Terceira questão, Lívia, aí estou acabando mesmo, a questão da reservação de água. Nós precisamos ampliar a reservação de água no Brasil. Isso que nos vai nos dar, inclusive, condição para o saldo de produtividade será a reservação, muito mais liberdade para montar represa, barraginha, açude. Cada região do país tem um nome para isso, mas nós precisamos reservar água. Ao invés da água cair, lavar o solo, ir para o córrego, do córrego para o rio, do rio para o mar. Manter isso para irrigar o lençol freático. E um outro assunto que foi mencionado pelo Tirso na abertura, ele me contou, ali eu não estava, mas certamente com muita propriedade, que é o seguro rural. O seguro que seja um seguro de renda. A prioridade total nossa é o ano que vem tratarmos disso para consolidar essa intervenção. Muito obrigado pela atenção. Muito bom. Muito bem. Quero cumprimentar, antes de mais nada, o Miguel pela gestão na DVB, o Ordine por nos acolher muito adequadamente neste ambiente, a toda a sua diretoria. Cumprimento especial ao Fausto Longo por organizar esse evento, muito próprio, de muito conteúdo, Fausto. E o Arnaldo, companheiro, deputado federal, quando fui deputado estadual, acho que foi a minha melhor dobrada, foi com o Arnaldo, e uma amizade de tantos e tantos anos. Maior qualidade e qualificação no Congresso Nacional, Arnaldo. Você é nosso exemplo. Fazer uma breve reflexão e uma constatação até para a gente ponderar sobre essa visão da sustentabilidade e os reais impactos. Hoje a sociedade brasileira, a sociedade mundial, convive e percebe absolutamente as questões das mudanças climáticas, os eventos extremos e o que isto prejudica a vida na área urbana e a vida na área rural. Na área urbana, e se a gente pegar os dados últimos do IBGE, 87,4% da população brasileira vive no ambiente urbano. E talvez seja essa população que mais percebe o impacto e mais exige das organizações a reciprocidade e sua modelagem no combate aos gases, às emissões dos gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, uh, se adaptarem às metodologias ESG e processos que levem à inovação com sustentabilidade. No campo, é a mesma coisa. Estes impactos estão submetendo a visão agrícola e do meio rural brasileiro uma percepção um pouco mais ampla, este 360 graus do olhar para esses mesmos impactos. Quando a gente pega a cadeia produtiva da agricultura e nós vamos reconhecer esse impacto antes da porteira, dentro da porteira e pós-porteira, você vai ver a percepção maior e o quanto já esta atividade se prepara com resiliência a essas mudanças climáticas. Então, inovação com tecnologia, reduzindo custos e, ao mesmo tempo, implementando ações de sustentabilidade já são muito presentes. O uso racional de água, melhoria nas irrigações, extraordinariamente presentes. A adequação à eficiência energética. Os parques solares estão por lá também, fazendo parte dessa integração e dessa transformação. A questão dos fertilizantes. Nós tivemos os exemplos aqui, então nós percebemos o quanto a agricultura já está muito presente, aliada à visão dos resíduos. Você colocou muito bem o quanto as embalagens, os resíduos já estão protegidos sob o olhar da agricultura. E a inovação.
E a inovação gera uma percepção, e você me tirou aqui um dos meus itens mais formosos que eu gostaria, e isto me ajudou muito, de falar sobre a transformação da juventude na agricultura. E eu vou dar um exemplo de Atibaia. Eu fui o secretário lá de Desenvolvimento Econômico, e quando nós interpelamos a agricultura em Atibaia é muito pujante, as flores e frutos são muito percebidas, havia uma tendência das culturas familiares, as empresas da agricultura eram muito familiares, e os jovens desprezando a continuidade daquela atividade junto aos seus pais, familiares. E nós implantamos em ADVB o primeiro, desculpa, em Atibaia, o primeiro programa Município Sustentável. Foram 4 anos. No segundo ano, a transformação, Arnaldo, foi incrível. E eu estive lá sexta-feira passada com a Associação dos Produtores de Flores e Frutos para receber depoimentos incríveis dos jovens que voltaram às atividades porque a sustentabilidade dava a eles a possibilidade de intervir no dia a dia das atividades familiares da agricultura com inovação e com um novo alento, porque viam, através disso, prosperidade no futuro. Então, acho que nós estamos por um caminho onde a agricultura, acima de tudo, a visão agro-brasileira, vai ser exemplo para o mundo. Você colocou outro ponto fundamental. Nós acabamos de criar aqui, através do Instituto, num fórum de sustentabilidade que fizemos há 20 dias atrás, o movimento pela sustentabilidade. E esse movimento vai ter braços na região urbana, sem dúvida, mas fundamentalmente na ação do agro. E eu não quero saber, você vai ser o nosso grande incentivador. E vou cada vez mais estar muito próximo dessa discussão com você. O Fausto já abraçou a causa, portanto já ficou mais fácil, né? Para que a gente possa ampliar essa discussão e levar para a COP30. Muitas pessoas aqui talvez não estejam percebendo o impacto que o Brasil terá na COP30. E se nós não levarmos programas de valor consistentes, transformadores, nós podemos sair mal dessa COP. Ao invés, nós temos que gerar valor com uma grande contribuição para a transformação ambiental mundial. E, portanto, a questão do Código Florestal, várias outras identificações aqui, o biocombustível, tudo isso são janelas de oportunidades que nós vamos consistentemente ter que elaborar para introduzir essa temática e demonstrar o valor do Brasil junto aos demais países, porque será, sem dúvida alguma, talvez a maior expectativa da comunicação no mundo a COP30. Arnaldo, diante de tudo isso, como é que você, ao perceber todas estas intervenções, a sua missão no Congresso Nacional e mais esta conversa que tivemos, esse diálogo com vários temas, você enxerga esse futuro sustentável do agro no Brasil? Bem, meu caro Lívio, primeiro, muito obrigado por todas as considerações. Você fez uma pergunta, mas você fez um arrazoado e você tem fundamento para fazer isso. Da sua vida, seu compromisso concreto, tá certo? Eu, até hoje, me lembro das conversas nossas sobre bambu, tá certo? E tantas outras coisas que nós tivemos que são inovadoras, fazem a diferença. Eram sinais daquilo que hoje se transformam em políticas, tendências, mas que tiveram todo esse momento. Parabéns por essa iniciativa, contem integralmente. Tem para que nós possamos ter esse protagonismo que você disse, e a pergunta é se o agro está preparado para isso, eu acho que nós temos dois desafios. Primeiro, nós temos que manter um grau de pesquisa acentuado. Nós todos sabemos que o upgrade que nós tivemos em termos de produção no Brasil, o salto que nós tivemos, se deve muito aos avanços da Embrapa. E nós temos conversado muito isso. Há uma nova vertente da Embrapa para fazer isso, nós precisamos mantê-la atualizada, nós precisamos mantê-la vitaminada. Eu acho que a Embrapa continua como
um grande celeiro, mas precisa ampliar as parcerias que tem com empresas e com instituições de ensino, como a Exalc aqui nossa, como Viçosa aqui na nossa vizinha Minas Gerais, e a gente poderia citar muitos exemplos. Então, para manter esse protagonismo, pesquisa. Que tipo de pesquisa? Pesquisas vinculadas a isso que é o tema aqui do nosso debate, as mudanças climáticas. Eu mencionei uma delas, de buscar variedades que sejam mais capazes de resistir a essas modificações. É um dos caminhos. Segundo, nós temos tecnologia, e eu mencionei, sobre reservação de água. Também é muito importante, e isso vai casar com políticas de irrigação. Então, primeira resposta, sim, e é pesquisa. Segundo caminho, é nós fazermos chegar no pequeno. Porque essas mudanças, toda vez que você tem mudança de paradigma, ele chega, num primeiro momento, às pessoas que têm mais acúmulo de conhecimento, que têm mais equipamento, particularmente de recursos humanos, não é nem de financiamento, para se manter atualizado. Então, acho que gestos como esse, aqui que você mencionou e outros, nós precisamos fazer com que isso seja algo na cadeia como um todo. E há grande receptividade. O problema não é resistência. Nós não vamos ter que enfrentar a resistência. É fazer chegar lá a comunicação. Então, acho que garantindo esses dois cuidados, chegar até na ponta e manter a iniciativa de pesquisa, o Brasil não é algoz ambiental. Nós temos a matriz energética mais limpa do mundo, matriz de combustível sem paralelo. O Brasil pode ser a vanguarda da nova economia, a economia verde, a economia de baixo carbono. Quero prestar também uma justificativa só. Nós devemos aprovar, estamos trabalhando, tentando, não sei se vai dar, pacientes da COP do Azerbaijão, que começa daqui a 15 dias, mas aprovar um mercado de carbono. Nós ficamos fora disso, do mercado compulsório, o agro. Por quê? E aí tem entidades que se deram ao cúmulo de fazer criticar o agro. O agro do brasileiro reagiu e não topou entrar no mercado de carbono. Primeiro, qual é o único país do mundo em que o mercado compulsório de carbono existe? Vocês vão dizer, algum país da Europa? Algum país da Oceania? Algum país tal? Estou dizendo um. Tem um país onde o agro tem mercado compulsório, a Nova Zelândia. O resto, nenhum dos outros países da comunidade europeia está nisso, os Estados Unidos estão nisso, o Canadá não está nisso, ninguém está nisso, tá certo? Por que que nós não entramos? Não é só porque os outros não estão, é porque nós não temos métrica. Como é que você mede? Eu cansei de ver, quando nós debatemos a lei defensiva, um dia um sujeito pegou e, olha aqui, deputado, o Brasil consome uma média de 100 quilos, estou chutando o número, 100 quilos de defensivo ano por hectare. E o Japão, tá certo que produz também, produz menos que o Brasil, consome menos que o Brasil, consome 80. Eu falei, que bom. Só que ele produz menos, consome menos defensivo e ele cultiva uma vez por ano. E aqui no Brasil, hoje nós cultivamos no mínimo 2 vezes por ano, em alguns momentos 3. E o cálculo por hectare não leva isso em conta. A nossa média de uso de uma área para produzir no Brasil está em torno de 2,4, porque tem lugares que tem integração lavoura-pecuária, eu dei os dados, que são 3 vezes, outros são 2, tá certo? Dá 2,4. Se você pegar o 100, dividir por 2,4, tá certo? Aí você pode fazer uma comparação. A Embrapa constituiu um grupo e nós vamos ter parâmetros para medir o que é realmente pegada de carbono numa agricultura tropical. É, Arnaldo citou duas questões muito importantes. A gente está num momento de transformação para a economia de baixo carbono, a economia verde, e leva-se em conta muito essa visão do crédito de carbono agora como não só uma ação de restauração, mas também de uma questão financeira, né? As empresas estão olhando nisso. Mas é importante também salientar que esta década foi decretada pela ONU como a década da regeneração. E foram citados vários números aqui que quantificam as áreas, os hectares no Brasil e quanto nós podemos ainda regenerar e traduzir tudo isso em uma boa aplicação sustentável na área rural.
Portanto, eu acho que nós temos um desafio super positivo, e esse desafio nós vamos olhar para as próximas gerações e provavelmente termos entregas suficientes para alinhar o Brasil como uma grande potência e vivenciado nessa visão da sustentabilidade e reconhecido por todos, por os parâmetros já citados aqui. Mais alguma coisa que você queira comentar? Cesário, quer o microfone? Muito obrigado. Eu queria fazer, não vou fazer pergunta, vou falar. Quero elogiar aqui à frente do nosso público o deputado Arnaldo Jardim. O deputado Arnaldo Jardim é o deputado do agro, é vice-presidente da Frente Parlamentar. O deputado Jardim amanhece, deita e acorda no mundo agro. O Arnaldo Jardim vive o agro intensamente. Um politécnico, quando se determina isso, grandes causas acontecem. O setor sucroalcooleiro, o Renova Bio, falamos agora há pouco do Bradesco, Fiagro, fez o agronegócio e ir buscar os dinheiros na Faria Lima e por aí adiante. O Código Florestal também ajudou no alto e tal. Nós também ajudamos bastante e conseguimos construir esse Código Florestal. Infelizmente ficou parado. Essa semana acordaram e terminou a aprovação. E, Arnaldo, você deu retorno a tudo aquilo que nós investimos na confiança que você ia trabalhar. Você é o deputado que mais retorna ao agro. Eu não falo isso por mim, eu estou falando pelo que eu ouço, pelo onde eu frequento, onde eu ando, em todos os cantos, que eu também sou de andar de dia e de noite pelo agro, a gente sente isso. Então, eu queria aqui uma palavra de agradecimento. Eu fui fundador da Frente Parlamentar, lá por 10 talvez, né? 15 deputados. Foi a contribuição de pessoa como você e mais alguns, né, que conseguiram construir essa frente. O presidente Arthur Lira, aqui na casa, a frente, diz para mim, a frente mais organizada do Congresso Nacional é essa. É por isso que nós temos confiança que o país precisa da reforma tributária, mas precisa de pessoas ligadas aos mais variados segmentos da sociedade, empresariais, juntos para fazer isso ser viável. Né? Nós ouvimos vários governadores aqui, todos são favoráveis à reforma tributária. Mas essa reforma, do jeito que está colocada, prejudica muita gente. O agro, no trabalho que vocês já fizeram, eu acho que nós estamos até razoavelmente bem, não sei exatamente. Então, a minha palavra é essa daí, é de agradecer a você esse trabalho intenso, quarto mandato, né, de federal, quinto, quinto de federal, 4 do estadual, uma vida dedicada a isso. Então, o agro, se ele é o que ele é hoje, deve muito a pessoas como você. Entrega, conversa. Não, o Arnaldo, ele não briga. A polêmica não faz parte da postura dele. Você é um conversador e consegue convencer tantos e tantos pessoas próximas e tudo, do que é o bom para o Brasil e principalmente para nosso agronegócio brasileiro. Então, parabéns e muito obrigado. Espero que falem em nome do. Estou falando também em nome da associação, do Ordine, que a gente conversa e todo mundo tem esse sentimento. Muito obrigado, parabéns, vá em frente. Abração. Muito bem, senhores. Muito bem. Arnaldo, conforme a gente combinou, 1h30, não foi isso? Eu falei para você sábado, 1h30. Então, 1h30 eu quero convidar para subir ao palco o nosso presidente Ordine, o Cesário e o Miguel Ignatius, por favor. Ficam ao palco. E eu queria passar a palavra primeiro para o Miguel,
O presidente é Eu queria passar para os agradecimentos a palavra para o Miguel, rapidamente, Miguel. Um agradecimento seu. Na sequência, o Cesário e o nosso presidente Ordini encerrando. Miguel, por favor. Bom, começar a falar, em primeiro lugar, depois de tudo que a gente ouviu aqui nessa manhã de construção, Ordine, impressionante o que a gente viu aqui. Eu estou falando mal? Estou falando baixo? Tá Fala mais baixo? alto, Miguel. Tá bom. Alô? Agora melhorou? Melhorou. Fiquei alto, né? Bom, muito obrigado realmente a todos que aqui ficaram, ouvindo coisas muito importantes, extremamente importantes, não só para o conhecimento de cada um, mas, sobretudo, pelo despertar de um certo patriotismo que a gente ouviu aqui. Então, sem me alongar muito, presidente Ordini, muito obrigado por ter sido nosso anfitrião, parceiro da DVB, né? Quero agradecer em particular o Fausto Longo, que é nosso vice-presidente da área do agronegócio. Uma salva de palmas, Fausto. E eu tenho certeza, Fausto, ainda bem que ainda bem que o Almirante não está aqui, né? Bom, mas eu queria, Fausto, deixar registrado também a interlocução que você desenvolveu com o Arnédio e com o grupo que o Arnédio representa aqui dentro da casa. Eu acho que é importante a gente fazer esse reconhecimento a você como líder e ao Arnédio como seu interlocutor vibrante aqui dentro da associação. Muito obrigado, viu, Arnédio? Acho que é a primeira vez que alguém elogia cerimônia. Mas, enfim, você merece, tá bom? Muito obrigado a todos vocês também. Quem vai falar agora, Arnédio? Cesário, por favor. Obrigado. Bom, eu também quero agradecer imensamente à Associação Comercial do Estado de São Paulo por acolher o agro aqui. O agro, nós já falamos aqui nessa travessia dessa manhã, o agro vivia lá num canto, né? Era tudo fácil, subsídio, joga a semente, planta, mas onde você comprou a semente? Ah, herdei do meu pai. Era assim mesmo. Há pouco tempo, aí, com o programa que nós tínhamos, o projeto da Abrabilho, eu vi pessoas falando isso, né? Então, o agro ganhou status e está aqui, graças a essa grande valorização, atenção, carinho, interesse pelo agro e pelo país, da Associação Comercial, aqui, nosso presidente Ordini. E parabenizar o evento. O evento, como bem disse o Miguel, ele foi bastante abrangente, né? Ele mostrou o agro para as pessoas que têm menos vivência, menos conhecimento. Ele abriu o peito, abriu o braço e conheceu um pouco do agro, né? Eu acho que é um pouco. E eu acredito muito que o agro de hoje é a metade do que ele vai ser num curto espaço de tempo, né? E parabenizar, Ordine, aqui a equipe, o Arnédio, a equipe dele, a Valéria, que está lá no cantinho, perfeita a organização, a sintonia, tudo. Parabéns a vocês. Parabéns ao Fausto, que foi entusiasta, animado, convenceu a gente e organizou e muitíssimo bem. Então, maravilha. Eu não, acho que não tenho mais nada a agradecer. Mais uma vez, eu acho que o agro agradece. E hoje, Arnaldo, aqui nós trabalhamos com a Associação Comercial, com a Fiesp, o Jacir, e agora a DVB também. Quer dizer, são três entidades comprometidas com o país, com história, e que se juntam ao agro aqui. Então, isso é um avanço que nós estamos conseguindo. Então, parabéns a todos, os palestrantes, e muito obrigado em nome do agronegócio. Obrigado. Muito obrigado, Cesário. Palavras para encerrar esse seminário, senhor presidente Roberto Matheus Ordini. Eu só quero fazer um reparo aqui.
Não é você agradece em nome do agro. A associação é que agradece o agro, porque nós é que somos devedores a esse business que tem dado tanto destaque para o Brasil e que realmente é o celeiro do mundo. Roberto Campos, quando disse isso, não era figura de retórica, era uma afirmação de daqueles que conseguem enxergar na frente. E ele enxergou, né? E hoje é a prova disso. É evidente que nós vamos ter, você disse muito bem, o próprio Arnaldo lembrou também não é inimigos, mas os adversários da Europa que vem uma concorrência como se fosse desleal, mas absolutamente é a mais limpa possível. Eu tenho acompanhado vocês aí em trabalho e vejo quando alguém me diz que lá na Amazônia você conserva 80% e produz em 20%, e que aqui no Sul se reserva 20% e se produz em 80%, perguntar em qual lugar do mundo isso acontece, né? Nenhum deles, mas, no entanto, é muito fácil atirar pedra, né? Mas, na verdade, aqui vocês não terão pedra. Aqui vocês terão uma porta aberta e um arauto para que vocês possam continuar. Quero cumprimentar o Arnaldo, foi secretário da Agricultura e um dos melhores. E eu me lembro. É? Ah, é? Ele é o responsável? Bom, então merece uma garrafa lá de São Roque. Mas o Fausto é um expert e entusiasta, né? Muito bom, mas eu queria agradecer a presença de todos, parabenizar a organização e você, Carequinha querido, pelo seu entusiasmo juvenil, exato. Você complementou bem, é o juvenil, né? O Lívio também, o companheiro, e o nosso querido Cesário, por estarem trazendo para esta casa essa beleza da organização do que foi hoje. Eu não pude participar de todos os momentos, porque tinha uma reunião. Nós estamos hoje num dia de reunião do Conselho Deliberativo, então precisava preparar, que vai ser agora à tarde, mas tem a vantagem de ter esses depoimentos todos gravados aí para escutar depois com calma. Muito obrigado a todos, um parabéns a vocês e vamos fazer um segundo e um terceiro fórum. Obrigado a todos. Muito obrigado. Estão todos convidados para o brunch que será servido aqui no Salão Anexo. Muito obrigado. Boa tarde.